Centro de Documentação Histórica e Universitária de Marília, mantido pela Unesp, alia a preservação da memória e formação. Aberto à comunidade, o espaço abriga importantes registros da história da cidade e do campus. No local também são oferecidas atividades práticas que complementam os cursos de arquivologia, biblioteconomia e ciência da informação. 7 de novembro é o Dia Estadual da Síndrome de Williams e a gente vai saber mais sobre essa doença genética e a importância da data com o professor da Unesp e diretor científico da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, Danilo Moretti Ferreira. Unesp Notícias começa agora. Boa noite! Hoje nós vamos conhecer o trabalho feito no Centro de Documentação Histórica e Universitária de Marília, que é mantido pela Unesp. Fundamental para a preservação da memória e também para a formação dos alunos, o CEDUM surgiu a partir da iniciativa da professora Yoshiko Tanabe Mochi na década de 1980. Um passeio pela história de Marília. As primeiras ideias do nome e do símbolo do que viria a ser o principal time de futebol da cidade. O documento que permitia o deslocamento de imigrantes japoneses de uma cidade a outra na época da Segunda Guerra Mundial, o chamado salvo-conduto. E até o livro com registros de propriedade de imóveis e pagadores da taxa de água. Todo esse material segue assim, preservado no CEDUM, o Centro de Documentação Histórica e Universitária, mantido pela Unesp. Mas essas memórias que remontam os anos de 1930 até 1970 correram risco de serem descartadas pela Prefeitura. Na década de 80, uma professora da faculdade, a professora Yoshiko Tanabe Mochi, estava passando de frente ao prédio da Prefeitura e viu um caminhão sendo carregado com uma série de papéis. E chamou a atenção o grande volume, e ela perguntou o que fariam com aquilo. Eles disseram que simplesmente seria jogado no lixo. Então ela percebeu que todos esses registros, relançamentos de IPTU, ofícios, correspondências, compra, em síntese, toda a documentação da Prefeitura de Marília ia ser jogada no lixo. Então ela levou tudo isso para a Unesp, colocou tudo numa sala que ficou conhecido como o Projeto Lixão, da década de 80 até 1999. Em 1999, conseguiu-se uma verba junto à Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, que bancou a reforma do prédio. E também, obviamente, todas as instalações para que pudéssemos começar a acondicionar adequadamente esses documentos. Depois desse pontapé para a criação do CEDUM, o espaço cresceu ao longo dos anos. Hoje é composto por registros das delegacias de polícia da época, jornais impressos e outros documentos oficiais da Prefeitura. A memória da Unesp também está presente. Todas as plantas de construção do campus na cidade, na década de 1970, estão guardadas aqui. O centro ainda funciona como um ambiente de estudos e pesquisa da Unesp e uma fonte gratuita de conhecimento à população. O CEDUM foi pensado para atender ao então que viria a ser curso de arquivologia aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências. Mas esse projeto inicial acabou se expandindo. Hoje ele atende também os alunos do curso de biblioteconomia, hoje ele atende também os alunos de mestrado e doutorado da ciência da informação, bem como também atende a comunidade. Se qualquer cidadão quiser pesquisar qualquer documento que está sob nossa guarda, basta ele entrar no site e agendar um horário que ele pode vir e ter acesso a toda a documentação que está guardada aqui. O processo de conservação dos materiais é feito por alunos nesse laboratório. O objetivo é organizar e quantificar os itens do acervo. Em uma etapa futura, todo o conteúdo será digitalizado e vai estar disponível na internet. Nesse laboratório, nós damos uma primeira noção, do documento, da composição química do documento, do como ele é feito. Qualquer documento, então, vai desde o textual, papel, até foto, VHS, todas essas coisas, e como a gente faz uma primeira conservação. Tá? Então, é uma higienização de superfície, é um acondicionamento,
tirar clipes, grampos, tudo isso que a gente encontra, né? Todo mundo gosta de pôr um clipes nos documentos, então a gente retira e faz uma higienização de superfície com um pincel, uma trincha chamado juba, tá? E depois a gente tenta acondicionar da melhor maneira possível. Há 3 anos, a Mariana cuida da limpeza, identificação e classificação das fotografias da Unesp em Marília e dos outros campos da universidade. Para ela, a experiência foi uma chance de praticar o que vem aprendendo no curso. Tudo que a gente vê na teoria, a gente consegue colocar em prática. Principalmente a questão da preservação, do acondicionamento, a questão dos metadados, da recuperação desse material, o que tem que ser descrito para poder recuperar, como fazer isso, sistemas para fazer essa questão, digitalizou, mas vai pôr na onde, como, arquivar como recuperar. Então a gente consegue pensar toda essa questão que a gente aprende no curso. Uma história que está presente até nos pequenos detalhes. É que no mesmo prédio, hoje ocupado pelo SEDUM, funcionou a antiga Faculdade de Filosofia de Marília, que deu origem à Unesp. Esse é um centro que ele está muito preocupado em resgatar e preservar a memória da instituição e a memória da cidade. E essa memória ela vai além do documental. Não é? Quando nós tivemos uma preocupação, obviamente, de receber e tratar e preservar essa documentação, mas até a questão arquitetônica, a questão dos móveis, esse é um espaço de preservação da memória da unidade. Então, quando nós temos aqui as mesas originais, as cadeiras originais da criação da Unesp, o mobiliário original, é uma maneira para que o prédio e o mobiliário fale por si só, complementando essa documentação. O passado e o presente vivem lado a lado por aqui. Como você viu na reportagem, o SEDUM está aberto a toda a comunidade que tem interesse em consultar os materiais do acervo. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Você pode entrar em contato por e-mail ou pelo telefone 14 3414 9609. E nesta quinta-feira, dia 8, é realizada a 8ª edição do Seminário do GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp. O evento vai ser na Sala 2A do campus em Bauru, das 8h30 da manhã às 13h30 da tarde. E terá como tema as novas formas expressivas do audiovisual. O seminário vai contar com 2 palestras no período da manhã, uma sobre o cinema hollywoodiano no século XXI e outra sobre a análise semiótica de filmes publicitários. À tarde serão realizadas apresentações de trabalhos de pesquisadores do GEA. O seminário é de graça e as inscrições podem ser feitas na página do grupo no Facebook. Quinta-feira vai continuar com tempo instável em todo o estado de São Paulo. Em Bauru, o céu vai amanhecer com muitas nuvens e serão registrados poucos períodos de abertura de sol. Também não estão descartadas as pancadas isoladas ao longo do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 78%. Os ventos são de 3 km por hora. Hoje as temperaturas ficarão entre 18 e 25 graus. Para amanhã elas ficam mais amenas, mínima de 17 e máxima de 22 graus. No início deste ano foi promulgada em São Paulo a lei que institui o dia 7 de novembro como Dia Estadual da Síndrome de Williams. Essa foi mais uma conquista de pais e pesquisadores que se dedicam a dar visibilidade a essa desordem genética ainda pouco conhecida, mas que acomete 1 a cada 7.500 crianças no Brasil. Para falar um pouco mais sobre isso, o repórter Otávio Frabetti foi até o Instituto de Biociências do campus da Unesp em Botucatu para conversar com o professor Danilo Moretti Ferreira. Ele é diretor científico da Associação Brasileira de Síndrome de Williams. O nosso bate-papo de hoje é com o professor da Unesp de Botucatu, Danilo Moretti Ferreira. Há 18 anos, ele desenvolve pesquisas sobre a Síndrome de Williams. Professor, eu queria que você me explicasse em primeiro lugar o que é a Síndrome de Williams. Bom, a Síndrome de Williams é uma das mais de 6.000 doenças genéticas que já foram descritas na espécie humana.
Síndrome quer dizer conjunto de sinais. E Williams, porque o primeiro pesquisador que descreveu os sinais clínicos desta patologia foi o Dr. Williams, um neozelandês, no ano de 1961, e logo em seguida, em 1962, outro pesquisador alemão, o Dr. Barrow, também descreveu lá na Alemanha, independentemente um do outro. Então, por isso a síndrome é mais conhecida entre os geneticistas como Williams-Barrow, mas na sociedade mais como síndrome de Williams. Esta síndrome ela tem um componente genético, uma etiologia, uma causa, que é a perda de 27 genes de um fragmento cromossômico. No cromossomo número 7 se perde 28 genes. Cada gene é responsável por uma característica. Hoje nós já sabemos, pelo menos, 10 genes o que eles fazem. Tem 17 que a gente ainda precisa descobrir. Então temos muito ainda que pesquisar. E as crianças com síndrome de Williams, elas têm várias características faciais, que quem conhece pela primeira vez uma criança com Williams, nunca mais se esquece, porque o faces é muito típico. Assim como a síndrome de Down, que foi descrita pelo Dr. John Livingston Down, que todo mundo reconhece só de ver na rua já uma criança com Down. Williams, depois que você conheceu, ou seja, depois que nós abrimos o olho e você aprende, você vai ver em shoppings, em outros lugares, crianças com a síndrome de Williams, com as características faciais, que são, principalmente, nós vamos ter uma testa larga, nós vamos ter uns olhos afastados, uma bolsa debaixo do olho, como se ela tivesse acabado de acordar, as bochechas são proeminentes, elas vão ter o lábio inferior bastante grosso, uma boca grande, sempre sorrindo. Essas crianças são muito alegres, tá certo? Essa síndrome já chegou a ser chamada de a síndrome da simpatia, porque eles são extremamente alegres e felizes. Tem um queixo pequenininho, que nós chamamos de micrognatia, e alterações dentárias, principalmente espaçamento entre os dentes, que a gente chama de maloclusão dentária. Então o faces é bem característico. E o que chama muito atenção, principalmente depois da primeira infância, é que elas têm uma alteração comportamental, elas têm não só hiperatividade, como um déficit de atenção, mas elas têm também, elas são extremamente sociáveis, muito alegres. Então sempre elas chegam correndo, sorrindo, já querem sentar no seu colo, já querem bater papo com você, chamar a tua atenção, elas adoram chamar a atenção de adultos. Isso faz, elas não têm inibição, elas são completamente desinibidas. Então elas não têm aquele freio social quando conhecem uma pessoa. Elas são totalmente abertas, desinibidas. A déficit de atenção, a hiperatividade e também uma deficiência mental moderada, ou seja, elas têm um pouco de deficiência intelectual que você conseguir trabalhar, elas vão conseguir recuperar boa parte dessa alteração intelectual. Diante de todas essas características que o senhor passou agora para a gente, é difícil fazer o diagnóstico da síndrome de Williams? Como que ele é feito hoje no Brasil? Nós temos dois tipos de diagnóstico, o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. O laboratório simplesmente é o subsídio para a suspeita clínica. Na primeira infância, chama atenção duas coisas. Primeiro, de cada 10 crianças que nascem com a síndrome de Williams, 6 vão nascer com uma grave cardiopatia, uma arteriopatia, que chama estenose ou de artéria superior ou de artéria pulmonar. E essa estenose, muitas vezes, tem que ir para a cirurgia. Ou seja, 60% dos pacientes que têm estenose, a chance deles terem Williams é muito grande. Então, hoje nós estamos difundindo entre os cardiologistas pediatras, nasceu uma criança com estenose aórtica, por favor, pedir o exame de diagnóstico laboratorial. Outro comportamento no primeiro ano de vida dessas crianças é que elas choram muito, choram muito, choram muito, choram muito. Elas podem chorar até 72 horas sem parar. E isso é uma característica que chama muita atenção. Os médicos não sabem do que se trata, nós hoje já começamos a suspeitar que seja devido a uma hipercalcemia que elas têm, cólicas abdominais que levam elas a chorarem tanto. Isso só ocorre no primeiro ano. Depois do primeiro ano elas não têm. E
Mais para frente, passou o primeiro ano, ela vai ser uma criança praticamente normal, brincalhona, toda alegre. Só que quando ela chega na escola, ela tem déficit de atenção e déficit de aprendizagem. Então, isso chama a atenção da professora. Então, as crianças acabam sendo diagnosticadas com 5, 6 anos, se não tem cardiopatia. Quando tem cardiopatia, no primeiro ano de vida. Sem cardiopatia, por volta de 5, 6 anos, que elas vão para a escola. Mas o diagnóstico costuma ser fácil para os médicos? Não. Muito difícil, porque a criança, se o médico nunca viu uma criança com ilhas, ele não conhece essas características peculiares. Então, com isso, eles acabam achando que a criança não tem nada, que a mãe que está achando que o filho tem alguma coisa. Então, a gente tem históricos de mães que contam exatamente isso, que os médicos achavam que elas aqui tinham problema. Então, por exemplo, teve casos, como eu disse, a criança chorava sem parar 72 horas. O médico achava que a mãe batia na criança. Então, ela internou a criança e colocou uma enfermeira para vigiar a mãe. Porque ele tinha quase certeza que a mãe é que batia na criança, por isso que a criança não parava de chorar. Então, são coisas que chamam muita atenção, entendeu? O despreparo frente a essa situação, tá certo? O Instituto de Biociências aqui da Unesp de Botucatu tem um serviço de aconselhamento genético, do qual o senhor é responsável. Queria que o senhor explicasse brevemente para a gente como que é o papel, qual é o papel desse serviço. Esse serviço, diante da síndrome de Williams, quer dizer, além de eu ter elegido a síndrome de Williams como o meu objeto de pesquisa, nós aqui, ao fazermos a pesquisa, nós também, a primeira coisa que eu faço para dar o diagnóstico da síndrome laboratorial, porque eu só posso pesquisar se eu tiver certeza que é Williams, e para ter certeza eu tenho que fazer o diagnóstico laboratorial, que é que os pais querem, porque esse exame não é coberto pelo SUS. Então, eu tenho recursos que vêm de projetos de pesquisa, quer com a FAPESP, quer com o CNPq, que me dão esse recurso para fazer esses exames. Então, a primeira coisa que a família recebe ao se predispor a participar da pesquisa é o diagnóstico de citogenética molecular, que é o teste ouro para o diagnóstico da síndrome de Williams. E nós fazemos isso aqui já há muitos anos. Nós já temos no nosso serviço aqui registrado conosco mais de 350 pacientes com síndrome de Williams, uma das maiores amostras mundiais. 7 de novembro é o Dia Estadual da Síndrome de Williams. Queria perguntar para o senhor por que tem esse dia e esse dia ajuda a dar essa visibilidade que a doença tanto precisa? Sim. A Associação Brasileira de Williams está fazendo um movimento em vários estados e também a nível de congresso brasileiro para termos o dia da síndrome de Williams. Porque, assim como a TV Unesp está fazendo essa matéria, nós estamos tendo vários eventos no dia de hoje, em várias cidades do estado de São Paulo, difundir, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados onde também já é o Dia Estadual da Síndrome de Williams, que é 7 de novembro. Por quê? Porque a microdeleção, a deleção dos genes ocorre no cromossomo chamado número 7. E numa parte do 7 chamado 11. Então, se você imaginar, 7.11 dá 7 de novembro. Foi por isso que os pais escolheram essa data e a Assembleia Legislativa do Estado, ano passado, promulgou a lei. Então, isso no Estado de São Paulo e outros estados também, como na Bahia, Santa Catarina, Paraná, dia 7 de novembro já é comemorado o Dia Estadual. E nós estamos agora no Congresso Congresso Nacional, com um projeto para transformar esse dia num dia nacional e assim nós pudermos divulgar cada vez mais, pelo menos num dia que nós temos maior abrangência de divulgação dessa síndrome, que o mais importante é divulgar para você então poder suspeitar e tentar um diagnóstico mandando para os lugares específicos. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias e por nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre a síndrome de Williams. Eu é que tenho que agradecer, que um dos papéis nossos da universidade é difundir a ciência. Então, é um prazer para nós podermos difundir e estar sempre junto com a sociedade no desenvolvimento par a par de pesquisa e levando essa pesquisa para a sociedade. Por hoje é só. Continue acompanhando a TV Unesp, também pelo site e pelas redes sociais. Eu te espero aqui amanhã às 6h30. Tchau!